Louvado seja o Senhor pela presença de vocês aqui com esse friozinho inesperado. Não, inesperado. Ontem eu acreditei que a meteorologia estava errada, né? Não vai, mas não vai, né? De noite começou a chover e olha aí, olha, corajoso é quem senta ali, ó. Onde está Yasmin? Eu estava sentado ali, não estava fácil. Obrigado, viu, Gracinha? Gracinhas. Valeu. Bem, queridos, eu quero hoje estudar com vocês um assunto muito importante, mas antes, eu fui impelido ali atrás, dizendo assim: o senhor de novo aqui? Imagina quem deve ser, né? Uma pecinha rara. Eu já sei. Eu não sei como é que a mãe aguenta. A Fabrícia, né? Já falei para ela que a língua dela está muito afiada. É a língua preta. Ela está chegando. Bem, eu falei para ela assim: pois é, semana passada, hoje, amanhã e semana que vem. É uma overdose, né, de pastor Anderson aqui, tá? A Tati manda aquele abraço para vocês, as meninas também. Que top que foi semana passada estarmos juntos, né? Hoje, infelizmente, o compromisso do dia hoje só vai podemos estar agora pela manhã, mas amanhã, hoje pela manhã, mas amanhã eu estarei pela tarde, né, Gracinha? Né, Zé? Vamos estar juntos fazendo visita amanhã, vai ser tremendaço. Bem, eu quero dar uma boa notícia. Quantos aqui gostam de boas notícias? Eu gosto, principalmente a notícia que eu vou dar agora para vocês. Estive conversando ontem com o doutor Adriano, é o advogado da Paulista Oeste. Ele disse que saiu o resultado essa semana da ação movida para com o terreno. E, na verdade, já tinha saído a decisão judicial e a outra parte tinha então um mês para recorrer e não recorreu. Então, a igreja ganhou a causa. Amém? A igreja ganhou a causa. Então, o terreno é da igreja. Então, tem agora um trâmite burocrático, cerca de 1 mês a 2 meses, para que o juiz então peça para o cartório fazer toda a papelada e então o terreno estará em definitivo no nome da igreja. Então, queridos, né, como eu estava dizendo ali, conversando ali com o Henrique, depois nós conversando ali, dizendo assim: bom, já é uma boa notícia, já temos até o comprador, espero que ele não tenha desistido, né, de continuar querendo comprar o terreno, né, e vai dar certo, com a graça de Deus vai dar certo, tá? Já tive uma conversa essa semana com o responsável aqui da engenharia, tá? Nós vamos até o início de setembro, nós vamos novamente voltar ao tema se vamos avançar no projeto que já está feito ou se vai haver alguma mudança, tá? Se vai haver alguma mudança da parte aqui da plataforma. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastor, nós temos uma banda e a banda é top, e é verdade, nós temos um grupo top aqui. Eu estava lá fora escutando vocês cantar, falar com Deus aqui, fantástico, mas no projeto ali não tem espaço para banda, é algo que a gente ainda pode mexer, tá? Ainda podemos mexer. Vamos voltar a esse tema e aí vamos avançar. Eu estava dizendo que, se Deus quiser, até o final do ano não vai estar do jeito que está aqui. Amém. E o próximo friozinho que vier, não estaremos mais aqui, mas estaremos lá dentro. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Isso vai acontecer. É claro que tudo depende de quem? Exatamente. Papai do céu já está nos abençoando, só depende de
nós, tá bom? Depende de nós. Bem, hoje é Santa Ceia do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você quer renovar o seu compromisso com Deus. E o sermão é um sermão baseado justamente nessa renovação com o Papai do Céu, tá bom? Existe, queridos, então, o verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma, mas tudo que é verdadeiro, tudo que é real, no âmbito espiritual, o tinhoso, ele quer fazer uma contrafação, ele coloca então algo que é falso. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o tinhoso, como está em Apocalipse, ele coloca a contrafação, e você sabe muito bem que é o que? O falso profeta, a primeira e a segunda besta. E assim ele faz o tempo todo. Existe o milagre divino e existe o tinhoso fazendo com que algumas coisas aconteçam para confundir a mente das pessoas. Então hoje nós vamos estudar o verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma e o que o tinhoso faz para contrafazer isso e mexer com a nossa cabeça, fazendo com que nós percamos então o âmbito espiritual de ter uma nova vida com Cristo a cada dia. Bem, todos nós, queridos, estamos habituados a produtos falsificados, Todos nós sabemos que existem artigos eletrônicos falsificados, existem roupas falsificadas, quando a música ainda estava em CD, em cassete, que alguns aqui nem sabem o que é isso, em DVD, sabem que era muito pirateado. Hoje já está um pouco mais difícil, porque hoje através do streaming é mais complicadinho você conseguir piratear músicas, mas nós estamos habituados. Por que estamos habituados? Olha que interessante. Eu vou dar aqui alguns dados. Primeiro, que no ano de 2021, ainda dentro da pandemia, no ano de 2021, o Brasil perdeu de arrecadar 300 bilhões de reais para o mercado ilegal, de acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o FNCP, E, consequentemente, ele fala que um dos principais produtos que são falsificados hoje, e o que está no topo da lista, adivinha qual é? Vestuário. Cerca de 58,4 bilhões. Depois vem higiene pessoal, perfumaria, cosméticos com 25 bilhões e combustíveis com 23 bilhões. É interessante que eu morei no estado de Goiás e eu fui pastor lá e eu visitava algumas cidades onde eu abria campanhas de comportagem. E nessas campanhas de comportagem eu precisava alugar casas. E eu fui alugar uma casa numa cidade chamada Jaraguá. E aquela cidade, ela é a capital do jeans. E eu cheguei na cidade, fui a uma imobiliária, consegui uma casa. E quando eu fui à imobiliária e comecei a conversar com o corretor, e falei para ele assim: rapaz, não falta emprego nesta cidade. Eu creio que esta cidade é muito rica, porque existem várias fábricas de jeans, e é impressionante que você vê vários ônibus chegando de sacoleiros, de pessoas indo comprar jeans. E ele disse assim: não, meu amigo, não. Muita gente ganha dinheiro com jeans aqui, mas a prefeitura não. Eu falei: mas por quê? E os impostos? Eu falei assim: pois é, acontece que aqui é a capital do jeans, mas do jeans pirata, do jeans falsificado. E é impressionante. Eu estive lá durante um tempo, pude estar em uma dessas fábricas e você vê um jeans e sem nenhuma etiqueta, mas lá com várias etiquetas de marcas famosas que você conhece: Zump,
leves, entre outras. Bem, de acordo com o relatório da Muso, uma consultoria britânica que rastreia o desenvolvimento da pirataria na internet, o Brasil é o quarto país que mais consome conteúdo ilegal do mundo. Agora, ele está em primeiro lugar quando se envolve aquilo que é televisivo ou cinematográfico musical, tá? Para vocês terem uma ideia, o estudo da empresa Nagra Kudelski Group, líder em segurança digital, disse que apontou que o Brasil é o maior consumidor de pirataria online do mundo e que sozinho supera em volume regiões continentais inteiras. E sabe qual que é o novo vilão da pirataria? Bom, novo, não posso dizer que é novo mais, mas que está no gosto de todo mundo por aí, chama-se IPTV. Quem sabe eu não estou falando aqui para alguém que tem uma caixinha dessa em sua casa. O que diz a Bíblia sobre pirataria? Ai, pastor, e agora? É sério que na Bíblia fala sobre pirataria? Jeremias capítulo 22, verso 13. Olha o que diz Jeremias capítulo 22, verso 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. O texto bíblico fala, está na tela ali, né? Ai daquele que não paga a quem é de direito. Todo tipo de produto falsificado, a não ser que você é enganado, mas todo tipo de produto falsificado que você vai e compra, além de você estar ingerindo dinheiro em pessoas que são criminosas, você não está dando a quem de direito o salário pelo produto que essa pessoa fez, pelos direitos que essa pessoa tem por aquilo. E a Bíblia fala: ai daquele que faz isso. Bom, se você não sabia que na Bíblia fala contra a pirataria, então que bom que você vai participar do Lava Pés hoje. Que bom que você já participou, que bom que você vai participar da ceia do Senhor, porque você pode começar do zero. Quem sabe pegar seu IPTV, dar um fim nele, quem sabe procurar realmente. Mas pastor, e a questão financeira? Custa muito mais caro, custa isso, custa aquilo. Uma coisa não quer dizer, não tira a realidade, a seriedade e o cumprimento do assim do Senhor. O fato de ser caro aquilo que é real não tira que é contra a lei de Deus você usar pirataria. Fica a dica aí. Agora, a contrafação é um elemento perigoso e presente também na experiência espiritual, né? E ao falarmos então de reavivamento e reforma, nós temos que ressaltar que existe também o contraponto do tinhoso. Então, nós vamos estudar aqui algumas falsificações, algumas contrafações que o tinhoso usou, e a Bíblia apresenta de forma muito sutil ele atuando para enganar o povo de Deus. Então, agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, então já fica com ela aí aberta. Êxodo capítulo 7. Você conhece essa história, mas nós vamos passar por alguns textos aí. Êxodo capítulo 7. Feche os seus olhos. Paizinho, estamos abrindo a tua palavra agora. Cale o homem e fale Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O verso 8 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser fazer milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de faraó,
e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E o que aconteceu? E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui está a primeira contrafação, né? Deus transformando ali o cajado em serpente, e ali a atuação da falsificação. Os sábios, os encantadores fizeram a mesma coisa. Outro verso agora, verso 20. Vira a página aí, verso 20 até o 22. 20 a 22. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Capítulo 8 agora, vira aí a página, capítulo 8, o verso 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rã sobre a terra do Egito. Verso 18. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, que diz aí? Não puderam. A contrafação, o que o tinhoso pode fazer para copiar a Deus, para tentar enganar o povo do Senhor, existe um limite. E aqui, a partir da terceira praga em diante, não conseguiram e acreditassem que Deus estaria com eles. Mas o tinhoso fazer aquilo também era uma forma de enganar o povo de Deus. Por quê? Trazer dúvida sobre o poder de Deus. Se Deus fez isso e os magos estão conseguindo copiar, é mesmo Deus poderoso? Será que o Deus de Israel é mesmo poderoso? Será que os deuses do Egito não são poderosos? Você sabe muito bem, eu vou só dar uma pincelada, que todas as 10 pragas foram pragas que Deus enviou para desbaratinar cada um dos deuses que os egípcios acreditavam. Cada um deles. Bem, outro exemplo: minimizar a verdadeira ação de Deus. Deus faz, o tinhoso também faz. Isso acontece em nossos dias ainda? Sim. Alguns creem que o fato de lá fora algumas igrejas fazerem alguns milagres, realizar alguns milagres, é porque são igrejas verdadeiras de Deus. E aqui nós encontramos que o tinhoso também faz milagre. Segundo exemplo de contrafação, 1 Reis. Vai lá. Abra aí a sua Bíblia em 1 Reis. Outro exemplo de contrafação religiosa é o culto paralelo desenvolvido por Jeroboão Israel, e que está relatado aqui em 1 Reis. E Reis está entre Gênesis e Apocalipse. Primeiro, depois ali de Samuel, aí vem Reis. Muito bem. Reis, capítulo 12. Reis, capítulo 12. Olha, queridos, como o tinhoso é sutil. Olha como ele é sutil. Capítulo 12, o verso 25 a 33 diz assim: Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim,
e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: desculpem, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Vem cá, deixa eu fazer aqui a contextualização do que aconteceu aqui. É o seguinte: Salomão, conforme nós ouvimos aqui na história da Indiamara, que deu sonho para todo mundo, menos para mim, está na minha lista negra. Brincadeira, já me ofereceram ali no cantinho ali, tá? Alguns ganharam o sonho, mas não deveriam ter ganhado, mas tudo bem, você sabe quem é. E Salomão, então, era o rei. Salomão morreu. No lugar de Salomão, filho Roboão. E aí o povo chegou para Roboão e falou assim: Roboão, você agora é rei. Teu pai foi muito duro com a gente. Maneira, não pegue tão pesado assim, maneira aí, a gente vai te servir. Ele falou: vou pensar. E aí, o que ele fez? Ele foi buscar conselhos para os mais velhos. Está aqui, né? Aqueles que não têm mais cabelo, com a barba branca, né? Alguns aqui, como vocês estão vendo, né? Gracinha? Pensa num homem sábio, né? Você já ouviu as historinhas dele aqui? Não é fácil não. Então, Roboão foi ter com ele e falou assim: e aí, o que eu faço? E aí os mais experientes, né, disse assim: olha, Roboão, o povo está certo, teu pai pegou pesado. Se você pegar leve com eles, o povo vai te seguir e você vai continuar sendo rei, vai dar tudo certo, tá bom? Porque teu pai já constituiu tudo aqui. Ok, tá bom. Bom, e aí então ele era um jovem rei, foi procurar os amigos, os jovens também. E ele foi procurar os jovens, aqueles que têm barba negra, cabelo preto, né? Os jovens. E aí perguntou para os jovens: e aí, o que a gente faz? E aí os jovens falaram assim: olha, meu Deus, se você quer que o povo te obedeça, que te siga, seja duro na queda. Ah, não dá moleza para esse povo não. Esse povo quer moleza, como dizia meu pai: quer moleza, come sopa de minhoca. Tá? Então, jogue duro. Jogue duro. Aí ele falou assim: é verdade. Esqueceu o conselho dos mais velhos, pegou o conselho dos mais novos, chegou diante do povo, o povo todo esperando, e o povo todo assim: é agora que a gente vai ficar mais de boa, né? É agora que vai ficar relax. É agora que o reinado vai ser top. E aí ele fala assim: olha, é o seguinte, se o meu pai tratou vocês com chicote, eu, Roboão, vou tratar vocês com escorpião. Eita vida. Aí o povo falou assim: ah é? Então fique você com o teu reinado. Virou as costas e colocaram quem? O inimigo de Salomão no poder, chamado Jeroboão. 10 tribos foram com Jeroboão, apenas 2 ficaram com Roboão. Mas aí, vocês começaram a ler ali junto comigo e viu que Jeroboão ficou preocupado. Por quê? Porque aonde deveria ser adorado a Deus? Aonde eles deveriam ir? Jerusalém. Todo ano eles tinham que ir em Jerusalém adorar. Era o dia do Yom Kippur, eles tinham que ir lá. Aí Jeroboão pensou: bom, se eles forem lá, Roboão é um estadista, Roboão fala bem, ele é bonitão, ele vai falar aos ouvidos do povo, o povo vai se derreter todo para ele, e adivinha o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então ele teve uma ideia, e olha o que diz o texto. O texto continua dizendo aí, o texto fala assim: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros, verso 28, de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Esse texto aqui, lembra o texto de onde? Lá, quando foi feito um bezerro de ouro lá por Arão, foi esta mesma frase aqui.
Pôs um em Betel e outro em Dan. Olha só, não, você não precisa ir em Jerusalém, e você nem precisa andar muito. Eu vou colocar um bezerrinho aqui, outro bezerrinho ali, está tudo certo, né? Quem sabe aqui, olhando aqui para Pederneiras, vou colocar ali um perto do Confiança e vou colocar um lá perto da casa da Indiamara, na outra ponta, né? É longe a casa lá, né? Então, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão também fez o quê? Olha o que ele fez: fez santuários nos altos e dentro do povo constituiu sacerdotes. Não, sacerdotes da linhagem de Arão? Não, eu vou escolher os sacerdotes. E assim ele fez, né? Constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, da linhagem de Arão. Fez uma festa no 8º mês, do dia 5º do mês, tal. E olha o que aconteceu aqui, ó. Sacrificou no altar, fez em Betel, ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes do alto que levantaram. E no 15º do dia 8º do mês, o escolhido, olha esta. Não, ali está escrito como? Bel prazer, exatamente. Olha essa palavrinha. A seu bel prazer. A seu bel prazer. Essa palavrinha é o que tem acontecido muito hoje em nossos dias. Você decide. Você tem que ser feliz. Você é o dono da sua vida. Você tem que fazer o que você quiser, ao seu bel prazer. Não é o que Deus quer. Não é o assim diz o Senhor. É o seu bel prazer. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: algumas coisas aconteceram. Primeiro, Deus começou a não ser mais o centro de adoração das pessoas. Não da única forma que ele tinha apontado. Aonde tinha que adorar a Deus? Aonde? Jerusalém. Agora não, agora você pode adorar a Deus onde você quiser, onde você está. Qualquer semelhança com nossos dias é mera coincidência. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, elas estão deixando de ir à igreja. Algumas pessoas acham que a sua casa pode ser feito um lugar de culto. Algumas pessoas acham que em qualquer lugar pode ser feito um lugar de culto. Até fazem liturgia, escolhem os hinos, até ofertinha fazem ainda, tá? Bom, no fundo, dá uma consciência religiosa. Deus pode ser adorado de várias maneiras e está tudo certo. Conforme o povo diz aí, é um só Deus mesmo. E aí, a desculpa da pandemia, muitos ficaram em casa e muitos continuam em casa. Não, ainda mais num dia como esse aqui, né? Friozinho, chuvoso, vou ficar em casa. E quem vai pregar hoje? É fulano de tal, não vou não. E quem vai cantar? Não vou não. Vou ficar aqui porque aqui eu assisto Arautos do Rei cantando. Eu vou ver um pregador bom. Pregador Robson Menezes. Os pregadores da Novo Tempo, né? O do NASP, então, os pastores do NASP. Pastorantes fraquinhos. Vou ver o pastor Ranieri. E o povo para de ir à igreja. Salmo 24, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmos. Quem? Davi. Davi falou: se eu pudesse morar na casa do Senhor, seria o melhor lugar. E tem gente que fala: tem que ir na igreja. Quem sabe eu estou falando para o jovem que só vem aqui porque o pai obriga, né? O pai diz assim: quando você estiver na minha casa, você vai. Davi queria morar na casa de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 25. Paulo fala: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
O dia se aproxima, Jesus está voltando e as pessoas estão deixando de ir à igreja. Adivinha o que vai acontecer? Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que vem triste para cá. Terceiro exemplo. Apocalipse capítulo 13. Agora fica fácil, né? Gênesis e Apocalipse, então só ir no último livro. Apocalipse capítulo 13. O verso 11. Outro exemplo. Diz aqui: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa do quê? Dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam na imagem a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Está aqui, ó, até o tinhoso, ele faz sinais, e ele coloca os seus súditos para fazer sinais. É uma das provas de que estamos nos últimos dias. A Bíblia, e sem contar que aí fora, em muitos lugares, inclusive está entrando dentro da nossa igreja, aquele sentimentalismo, né? Minha mãe, que Deus a tenha, ela dizia assim: eu não gostei do sermão de hoje não. Por quê, mãe? Porque eu não chorei. Então parece que o culto tem que ser cheio de sentimentalismo. As pessoas têm que cantar aqui e levantar a mão e começa a chorar, e aquela repetição, né? Vai te adorar, vai te adorar, vai te adorar, vai te adorar. Eu sou livre, tá bom? Entendemos? E vira uma repetição, as músicas, aquela repetição, essas músicas gospel aí de fora e entra aqui dentro sem filtro nenhum, e começa aquela repetição, aquela coisa toda, e o povo amém, porque a gente tem que... A Tati, ela cresceu ouvindo Sandy Júnior, meu Deus do céu. E aí outro dia ela me contou assim: por favor, a Sandy lançou aí um show, e por causa do saudosismo eu fui olhar o show dela, e ela falou assim: se você tirar a voz da Sandy, colocar a voz de um grupo aí da igreja, é igualzinho. Ela falou: amor, eu fiquei assustado, é igualzinho, a mesma toada, a mesma coisinha da música. É um grupo aí que está no NASP, que canta os dois. Fizeram até uma versão de uma música de samba aí. Vocês devem saber que grupo que é esse. E sabe o que acontece? Algumas pessoas falam assim: eu não gosto da igreja adventista não, eu não gosto de ir lá, porque lá vocês não fazem milagre. Tá certo que a gente aqui tem milagre sim, acontece que a gente não conta. Na quarta-feira, e aqui não tem isso, eu sei que acontece isso lá nos pequenos grupos, mas às vezes até no pequeno grupo se torna um dia de lamentação, né? Quarta-feira à noite, dia de lamentação, oh meu Deus, a coisa tá feia, e começa aquela lamentação toda e tal, e ninguém vem aqui na frente contar assim: olha, eu quero contar um milagre, o Senhor me abençoou e aconteceu isso. Não, é só desgraceira, né? É só contando coisa ruim. E a gente não conta o testemunho de que Deus nos salvou, de que nós temos saúde, não conta as coisas que acontecem, só chorando. E aí quarta-feira fica minguada de gente, porque ninguém gosta de ficar aquela lamentação toda, aquele chororô todo. A gente tem que contar o que Deus faz por nós, amém? Nós temos que falar. Mas aí um dia uma jovem falou para a Tati assim, a minha esposa: eu não gosto de ir lá na tua igreja não. Por quê? Porque lá não expulsa demônio. Aí a Tati respondeu: é verdade, não expulsamos mesmo, porque nem lá ele está. Amém?
Louvado seja o Senhor. Aqui não tem lugar para o tinhoso. Fica lá fora. Tem uma outra questão também. Uma religiosidade superficial hoje em dia. Hoje estamos vivendo uma religiosidade superficial. Hoje está na moda ser crente, ser evangélico. Você sabe que nós, Adventistas do Sétimo Dia, não somos evangélicos. Outro dia meu sogro me mandou 1h04 de sermão do Augusto Nicodemos, falando sobre Adventismo, né? O povo lá fora está preocupado com a gente. Tem até sermão com a gente, né? Que coisa, eu nunca preguei sobre a igreja presbiteriana, batista, mas o povo prega sobre a igreja adventista. Por que será? E foi interessante que ele estava falando assim, que que muitos não nos consideram como evangélicos por causa do nosso tipo de pregação, mas nós consideramos evangélicos. Eu falei assim, tadinho, ele está desinformado, porque nós não somos evangélicos e nem queremos ser, porque nós acreditamos o quê? Que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, toda a palavra do Senhor é inspirada por Ele, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, não é só o Novo Testamento, não é só os evangelhos, é todo. Então por isso nós não somos evangélicos, mas hoje está na moda falar que é evangélico. E aí você vê aqui artistas, né? Outro dia no Instagram estava assim, artistas que são evangélicos. Aí eu comecei a olhar assim, falei, meu Deus, até pensei em trazer aqui, né? É evangélico isso aí, né? Evangélico, mas antigamente era Playboy, né? Hoje não, hoje é OnlyFans, né? Está na OnlyFans, né? Ganha dinheiro com isso. Se você não sabe o que é melhor não saber mesmo. Mas hoje está na internet, está lá, fuma, bebe. Não há uma mudança de vida. E se não há uma mudança de vida, o que é isso? Isso é uma religiosidade superficial, porque a verdadeira conversão, a verdadeira entrega a Deus, o verdadeiro cristianismo, tem que haver mudança. Não pode continuar sendo a mesma pessoinha. Não pode. De domingo a sexta-feira. Aí no sábado. Domingo a sexta-feira. Aí sexta-feira, sextou. Aí sábado. E agora é o seguinte, também tem outra questão. Tem agora os adventistas do sétimo dia até o meio-dia. Porque na hora que der meio-dia, tem que ir embora. Outro dia eu preguei na central, terminei meio-dia e meio. Lembra disso que eu até falei assim, os adventistas até o meio-dia, fiquem sabendo que eu vou passar do meio-dia. Então meio-dia você pode ir embora. Pô, acho que ficou assim. 3 horas assistindo o filme lá dos Vingadores. Morreu. Agora na igreja não passa não, mas passou da hora, tem que ir embora. É difícil. Não sei se você já foi no cinema ou então já convidou alguém para assistir filme com você na sua casa. Difícil a pessoa falar assim, não vou assistir mais não, vou embora. Fica até o fim, né? Assistiu o Flamengo contra o Olímpia, estava perdendo feio, mas ficou até o fim. Vai assistir o São Paulo perder também, vai ficar até o fim. Brincadeira. Fazer o quê, né? Tá, vamos falar do da verdadeira contrafação. Vamos lá? Vamos falar do verdadeiro reavivamento e reforma. Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Aguenta aí, não vai embora não, adventista, até o meio-dia. E deixa eu dizer uma coisa, tá? Nós somos adventistas do sétimo dia. Isso significa que nós somos adventistas, acreditamos na volta de Jesus, adventistas do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado. Se nós guardamos o sábado, nós guardamos o que está onde? Desde o princípio, em Gênesis, e depois nos 10 mandamentos. E depois nós temos em vários lugares da Bíblia, como em Neemias, como em Isaías, como no Novo Testamento, de que no sábado é o dia do Senhor, e que no sábado
cuide, para que você não faça aquilo que é do seu próprio interesse, que você não compre e não vende. Mas tem alguns irmãos que terminam o culto e falam: bora para o restaurante? Ué? Não estou acendendo fogo, mas está pagando. Bora assistir a final da Champions League? Isso é adorar a Deus? Bora assistir a final da Liberta? O que está acontecendo com o sábado do Senhor? Deixou de ser santo? O tempo vai passando e deixou de ser o dia do Senhor. Está vendo o que o tinhoso faz? Olha o capítulo 3 aí de Êxodo. Olha o que diz aí. Capítulo 3. O verdadeiro reavivamento é uma experiência com Deus. E olha essa experiência aqui. Capítulo 3, o verso 1 até o 5. Vamos ler aí, vamos lá. Vamos ler juntos. Diz assim, a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A experiência de Moisés, esta experiência com a sarça ardente, o que revela de Deus? A essência de um Deus, a essência de um Deus santo. É um Deus santo, ao mesmo tempo que é um Deus transcendente, está no céu, ó Pai Celestial. E nas nossas orações nós temos que dizer quem é Deus. Mesmo que você faça até como o pastor antes fala, Paizinho querido, não tem problema, Ele é o nosso Pai, mas você trate Ele como um Deus santo. Ó querido Deus, santo és o Senhor, digno de toda honra e todo. Isso é invocação da presença de Deus. Você coloca Ele como transcendente, mas Ele também é um Deus imanente. O que é um Deus imanente? É um Deus próximo, é um Deus juntinho com a gente. E quem é esse Deus imanente? Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo é o nosso Deus imanente. É como se você pegasse uma criança, eu gostei disso, o pastor, um dia Rodrigo, dando aula para nós, ele disse, é como se o Deus transcendente, mas o Deus imanente, é como se o seu bebê estivesse ali, deitadinho no berço, e ele começa a chorar e você coloca um ursinho ou uma boneca ali, ele pega a boneca, pega o ursinho, até dá uma paradinha, mas daqui a pouquinho chora de novo e chora de novo. Ele só para de chorar quando acontece o quê? Quando a mãe ou o pai pega e há um contato. Esse é um Deus imanente, é o Deus do contato, é um Deus que está conosco. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus. E Deus fala, Moisés, o Deus transcendente fala com Moisés e diz assim: eu sou Deus, tire as sandálias dos pés, porque onde você está é terra santa. Mas hoje em dia, apesar de nós não estarmos ali dentro, mas aqui é a casa de Deus, amém? Amém. Hoje em dia as pessoas fazem o que quer dentro da igreja. Alguns ficam na fofoca dentro da igreja, e alguns ficam lá no fundão. Nada contra o fundão, mas no fundão uma coisa acontece, porque eu já sentava no fundão há muito tempo. E fica no fundão e fica falando aqui, e fala ali, e fala assim, e hoje à noite, o que nós vamos fazer? E começa já a fazer planos, e é o culto rolando, e a música cantando, e às vezes a pessoa vem aqui cantar e fica olhando, e o povo vai dar,
outros estão conversando, outros estão... Quando não estão fazendo o quê? Quando não estão fazendo assim, eu não sei o que acontece hoje em dia, da necessidade de você falar assim, partiu igreja, partiu almoço, partiu café da manhã, partiu nós. E sem contar que muitos trazem esse aparelhinho aqui e ainda o celular e ficam ali olhando coisa que não tem nada a ver dentro da casa de Deus. E quando não deixa o quê? Quando não deixa tocar. E aí toca. E aí é o seguinte, o homem, quando ele coloca o celular no bolso e toca, alguns acham que o celular vai parar de tocar levando tapa. Já viu o celular parar no tapa? Também não. E alguns fazem assim, alô? Ele acha que agachando vai resolver. Estou na igreja. Tá bom, pode ler. Beleza. E quando é mulher, coloca o celular dentro da bolsa, o celular toca, não vai encontrar nunca, é um abismo dentro da bolsa. E fica lá, meu Deus do céu. Tem uns que põem a toca de samba. Tem uns que é sambão, sertanejão, negócio nervoso aí. Outro dia eu fui fazer uma visita, de repente começou a tocar Guns N' Roses lá, era o toque. Do celular do irmão. Aí eu falei, olha aí, fã do Guns N' Roses. O que acontece? Não estamos na casa de Deus. Deus falou assim, onde eu estou é terra o quê? Santa. Sem contar o seguinte, algumas pessoas vêm com qualquer roupa na igreja. Eu lembro que antigamente, eu não tenho tanto tempo assim de igreja, são 26 anos, mas eu lembro que a gente vinha com a melhor igreja, a gente olhava assim no nosso, não tinha muita, o nosso guarda-roupa, não tinha muita roupa, né? Tinha pouquinha roupa lá, mas a gente sabia que essa roupa aqui, não, essa aqui eu não posso usar, porque essa aqui é de eu ir na igreja. Não, esse sapato eu não posso usar, porque esse sapato é de ir na igreja. Hoje em dia, qualquer um tá bom, né? Antes, né, vinha tudo arrumadinho, né, todo jeitosinho. Hoje em dia, largadão. É outros tempos. E alguns dos nossos queridos homens vêm de camiseta. Não estou querendo dizer que você agora tem que comprar roupa, não. Venha com a roupa que você tem condições de ter, mas venha de forma decente. Porque se você fosse receber o presidente na sua casa, uma pessoa, como é que você estaria vestido? De camiseta? De chinelão? Acho que não. E as mulheres? Algumas vêm com decote que dá para ver a alma, né? Não sei o que quer mostrar, porque já estão mostrando até nas redes sociais, mas vem para a igreja. Eu achei bacana, tem aí na internet, aquele esquadrão da moda lá, e aí perguntaram assim, essa roupa aí, não, essa roupa aqui é de ir na igreja. Aí a modelo lá, esqueci o nome dela, ela olha assim e fala assim, essa roupa aí para ir na igreja? Bom, essa roupa você pode ir em qualquer lugar, menos na igreja. Desse jeito, uma modelo falou para uma irmãzinha da igreja, essa roupa você ir na igreja? Não. Você pode ir em qualquer lugar, menos na igreja com ela. E ainda, para piorar a situação, ainda tem algumas das nossas irmãs que vêm com uma sainha que, pelo amor dos meus filhinhos, né? Eu não sei o que acontece, que ela tem coragem de vir com uma saia curta e ainda fica assim, ó. Né? Ela fica querendo esticar a saia. Bom, se você acha que a saia precisa ser esticada, vem com uma saia maior, né? Mas fica assim, ó. Quando não senta, meus queridos, um dia eu pregando em algum lugar do Brasil, eu estava lá na plataforma sentado, quando se sentava na plataforma, eu sentado lá, e aí olhando assim para a igreja,
Daqui a pouquinho eu olho assim, tem uma irmã sentada, uma saia que pela misericórdia de Deus, e estava calor e a igreja não tinha ar-condicionado. Então, me perdoem, para vocês terem uma ideia, não sei se vai dar para vocês verem, mas ela estava sentada na primeira fileira e estava quente e a saia curta. Ela fez assim, ó. Vocês imaginam que o pastor teve que fazer? Olhar para todo lugar, menos para frente, senão eu ia ver a Washington Luiz, a Marechal Rondon. Você dá risada, mas é real. Outro dia, um departamental jovem me mostrou uma foto e falou assim: olha só a saia dessa indivíduo aqui. Eu olhei e falei: pois é. O problema é que era alguém do nosso distrito, na igreja. E aí? Você está na casa de Deus. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui o texto de Abacuque. Olha o que diz o texto de Abacuque. Ele fala assim, Abacuque 2:20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Eclesiastes 5:1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o pé, cuidado quando você for na casa de Deus. Sabe o que aconteceu no encontro de Deus ali com Moisés? Moisés entendeu quem ele era diante de Deus, pior dos pecadores. Ele reconheceu a sua fragilidade e ele teve um encontro com Deus de tal forma que ele renovou a sua vida com Deus. Amém. Este encontro, sabe o que Deus fez por Moisés? Deus encorajou ele, curou seu desânimo, perdoou o seu pecado e capacitou ele para a sua obra de libertação. Amém. Sabe quem foi o primeiro escravo a ser liberto? Moisés. Naquele encontro, Moisés foi o primeiro escravo a ser liberto, a partir da experiência da sarça ardente. Moisés foi crescendo na sua relação com Deus, e isso era visível. Era visível quando Deus estava com Moisés e quando Moisés tinha estado na presença de Deus. O que as pessoas diziam? Moisés, coloca um pano no seu rosto. A gente não consegue olhar no seu olho, no seu rosto, porque brilha demais. Por quê? Porque Moisés estava na presença de Deus. E o comportamento de Moisés mudou. Ele foi um homem de intercessão pelo povo. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, risca meu nome do livro, me destrua junto. Olha, sua liderança e seu estilo de vida. E sabe, todos conhecem o epitáfio de Moisés, que está na lápide de Moisés. Está lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 10 a 12, que diz assim: e nunca mais se levantou Israel, profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito. Tudo isso começou com o encontro de Deus e Moisés na sarça ardente. Queridos, Deus nos chama para um cristianismo genuíno. Um cristianismo que expande do interior para o exterior. Do interior para o exterior. Trata-se em primeiro lugar da renovação da nossa mente, dos pensamentos, dos motivos e das disposições interiores. Trata-se de viver a vida em cada momento com a presença de Cristo, limpar o nosso coração e a trazer o dinamismo do Espírito à nossa existência. Trata de anular o poder do pecado em nossa vida e substituí-lo pelo poder do Espírito, criando uma obediência, uma vida de obediência, uma vida de assim diz o Senhor, uma vida de a vontade de Deus tem que prevalecer. O verdadeiro reavivamento, ele vem do alto. Olha essa frase.
O verdadeiro reavivamento vem do alto, penetra o nosso interior e dirige a nossa vida para cima, para o que Deus quer fazer em nós, fazer de nós e fazer através de nós. De novo, o verdadeiro reavivamento vem do alto, penetra o nosso interior e dirige a nossa vida para cima, para o que Deus quer fazer em nós, fazer de nós e fazer através de nós. Mas isso tem que acontecer uma purificação da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, para que o nosso testemunho possa ser eloquente e atrativo. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 57, parágrafo 2 diz: quase cristãos, mas não plenamente. Parece estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar não quase, porém completamente perdidos. Não existe quase. Não existe ficar em cima do muro. Eu já contei aqui para vocês. Ficar em cima do muro. Já viu aquele desenho, aquela charge? Tem um jovem em cima do muro. Do lado o anjo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Do outro lado o tinhoso assim. E o anjo, vem para cá, vem para cá. E o jovem ali em cima do muro. E o tinhoso. Então o jovem para de tentar se equilibrar, olha para o tinhoso e fala assim: o anjo está me chamando o tempo todo para ir para o lado dele. E por que você não está me chamando para ir para o teu lado? Ele responde: o muro é meu. O muro é meu. Quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar não quase, porém completamente perdidos. A falsa contrafação diz que você pode ser o que você quiser, que você pode aceitar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Mas isso não é bíblico, isso é diabólico. Como diz um professor meu, é dragônico. Quando você encontra Jesus Cristo, como aconteceu com Moisés na sarça ardente, você nunca mais será o mesmo. Nós vamos fazer agora aqui a ceia do Senhor. Você vai participar agora do pão, que simboliza o corpo de Cristo. Você vai participar do vinho, que simboliza o sangue de Cristo. E neste momento aqui, ao participarmos desses emblemas, eu quero convidar você a aproveitar este momento, aproveitar o que você acabou de ouvir e ter um encontro real com Deus, dizendo para o Senhor: Paizinho, eu estou agora, através dos emblemas do pão e do suco de uva, reafirmando com o Senhor o meu compromisso de ser fiel. Este aqui é um segundo batismo, ou um rebatismo. Quando você entende que você precisa de Jesus e que o sangue dele purifica a sua vida de todo pecado, e que talvez você precisaria descer as águas de novo, mas esse momento aqui você pode fazê-lo e pode renovar a sua vida com Deus e começar do zero. Quantos aqui vieram hoje com a intenção de começar do zero? Quantos aqui hoje vieram com a intenção de estar junto com Deus, como ter encontro com o Senhor, como Moisés? Sabe quem disse aquilo de Moisés? Deus. Já imaginou Deus falando: nunca mais houve um homem como Vinícius, nunca mais houve uma mulher como a Ivana. Já imaginou?
Isso pode acontecer. O verdadeiro encontro com Deus fará em você uma nova pessoa. Eu convido então aqui os dois anciãos que farão comigo aqui a leitura de 1 Coríntios com relação ao pão e com relação ao suco de uva. Do vinho. Na verdade, vamos fazer os dois juntos ao mesmo tempo, porque vamos entregar os dois juntos. E então, você fica em pé, recebe o suco de uva, recebe o pão, se assente e aguarde, para que todos nós participamos juntos. Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. 25 verso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Está aqui. E estamos seguindo a ordem do mestre para fazer conforme ele pediu. Então convido você a ficar de joelhos agora. E nós vamos orar pelo pão e pelo suco de uva, para que Deus realize na sua vida uma transformação e a limpeza daquilo que tem. Nosso Deus e nosso Pai, aqui de joelhos estamos, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Agradecemos, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, quando seu corpo foi moído para dar a salvação, e também pelo sangue derramado por cada um de nós. Amém. Pedimos, meu Deus, que possamos confiar e entregar a nossa vida ao Senhor. Amém. Abençoe, meu Deus, este pão simbolizando o sacrifício de Jesus e este suco simbolizando o sangue de Jesus derramado por cada um de nós pelo grande amor que o Senhor tem conosco. Colocamos nas mãos de Deus a nossa vida, que possamos sair daqui novas pessoas em Cristo Jesus. Amém. É o que pedimos a Deus e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Participar, fique em pé, e os nossos diáconos então, por favor, venham à frente, e eles entregarão a você, e você vai pegar o pão e vai pegar o suco de uva, e você vai se assentar, e quando nós formos participar juntos aqui, nós então participaremos comendo do pão e do suco de uva. Enquanto isso, eu vou ler aqui a vocês Isaías 53. Peço então ao Ronaldinho, coloque apenas uma música de fundo, e nós vamos ler aqui o texto, o servo sofredor de Isaías 53. Bom, melhor deixar quieto a música. Isso, pode tocar. Obrigado, Anderson. Não é à toa que o teu nome é Anderson. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo com renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Assim que você receber, você pode se assentar, tá bom? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como onde que os homens escondem um rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe as sepulturas com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levaram sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Termino lendo o que está em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias 31, o verso 31 até o 33. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Aí vem o verso 33, que é o que Deus quer fazer comigo e com você nesta manhã. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quantos aqui então, nesta manhã, querem reafirmar o compromisso com o Senhor, de guardar a lei, de fazer a vontade de Deus, aceitando Ele não só como Salvador, mas como Senhor da vida? Nós vamos ouvir uma música agora, uma música de entrega, e se assim você quer fazer de forma pública, se levante, nós oraremos por você. Nós terminaremos com uma oração. Pode cantar agora. Nós terminaremos com uma oração do nosso ancião. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Essa música é uma oração, então tome ela como oração nesta manhã para você. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Diga então: não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Deus te aceita, então vem até Ele. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Diga de novo. Quero para